jornalista Nestor Amazonas morou em várias cidades, mas as suas primeiras lembranças de haver frequentado a escola remetem para a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Lá, ele começou a entender e a frequentar o ambiente escolar. Todavia, como ele mesmo diz, onde a escola efetivamente o pegou, onde ele ganhou régua e compasso para pensar o mundo, para compreender o mundo, para entender o mundo, para ver o mundo, foi frequentando a escola na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Vamos acompanhar o depoimento memorialístico do jornalista Nestor Amazonas. Muito cedo. Meu pai sempre, pela formação militar, meu pai era muito centralizador, rígido, cumpridor, disciplinado. Então, todo dia, dava 6 horas da manhã, todo mundo tinha que estar de pé. Não importa, 6 horas, todo mundo de pé, né? Para poder o dia ficar maior e ter melhor proveito. Tudo junto. Até porque por um processo matemático. Um frango só tem 2 coxas, um peito, 2 asas e um sobre. Então, se você não tivesse na hora que comia o frango, você ficava com o sobre, entendeu? O sobre, você sabe do que eu estou falando. Naquela época da cidade dos funcionários, passavam os caras com uns burros carregados de saroio, macazado, beiju. Ironicamente, era a nossa riqueza cultural que desapareceu, não tem? Não sei se você sabe que é saroio, beiju, macazado, e a nossa comida era muito centrada nisso. E aí a própria sugestão do mercado corporativo empresarial vai fazendo, não, aí você tem que comer queijo, não era mais queijo de coalho, era queijo queijo manteiga, queijo, enfim. E você vai evoluindo, e você aí tem uma coisa que só um detalhe. Em Fortaleza, uma das coisas que, pela cultura americana, que meu pai nos impunha, era suco de tomate, que na época era uma das desgraças, mas era forte, era saudável. Então, lá em Sergipe, era suco de mangaba, sabe? Era essa coisa que, infelizmente, não se tem. A gente tem na mão e não sabe utilizar, né? Eu aqui, na falta de um suco de mangaba ou de umbu, eu estou tomando suco de limão. Então, mas era assim, era muito... Mas no nosso café da manhã sempre tinha o reaproveitamento de tudo. Então, assim, o hábito de comer carne de manhã lá em casa era sagrado. Você sempre alimentava muito bem. Carne, queijo, ovos, cuscuz, enfim. E era um café muito, muito farto. Não era aquele negócio pão com manteiga e acabou, entendeu? A gente já tinha esse hábito de fazer coisas locais. E vinha aquele crime gastronômico, né? Era feijão, arroz, macarrão e farinha. Que isso é um absurdo! Mas, na verdade, por quê? Porque quando eu conto aqui em São Paulo, você misturava macarrão com farinha, de como explicar. O macarrão que a gente tinha em Sergipe era um macarrão grosso, cheio de bicho, horrível, de gosto ruim. Não era um Barilla, não era um, sabe? Não era... Enfim, então você tinha que dar o jeito. Então era isso. Era a gente comia muita galinha, porque carne sempre foi cara de um jeito ou de outro, mas era muita galinha e as suas variações, né? Então tinha galinha cabidela, galinha de molho, galinha caipira, frango ao forno. Tinha uma riqueza de opções que a comida sempre era assim, era simples, mas era muito bem acondicionada, entendeu? Tinha uma composição energética muito boa e saborosa. Sopa, lá em casa de noite era sopa. Era sopa, sim, porque pegou tudo que sobrou do almoço, fazia sopa. Na verdade, sobrava frango, sopa de legumes com frango. Sobrava feijão, sopa de feijão com carne desfiada. Era
Gozado, você tem que fazer uma separação, né? Eles faziam um pacto. Eu encontrei depois na Abril, chamado Estado e Igreja. Você, como estudioso da área, você sabe que o poder sempre dividido nesse Estado e Igreja. Então, lá em casa era exatamente isso, né? Meu pai era o Estado e minha mãe era a Igreja. Ou seja, meu pai estabelecia a base, mas era a igreja que operava no dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, as minhas surras eram administradas pelos dois. Aí meu pai chegava e perguntava: ele já apanhou hoje? Já apanhou, porque ele fez aí, então tá bom. Já apanhou hoje? Não, não apanhou não. E tem queixa dele? Tem duas. Uma vez dizer que ele quebrou a vidraça, não sei da... Vem cá, cacete. Mas, tudo bem, no outro dia começava tudo de novo. Minha mãe, por um fator reverso, que a dor dela, quando me batia, ela me batia e chorava meia hora. Que era um trauma para ela, né? Fazer aquela violência comigo para tentar me disciplinar. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sempre mereci todas as surras que tomei, ok? Pronto, não tenho queixa de nada. A do meu pai, não. A do meu pai era uma coisa mais rígida, era uma surra mais com raiva, de eu estar obrigando ele a fazer o que ele não queria, que era me bater. Ele não queria me bater, mas eu obrigava ele a me bater. Então, como fator disciplinador, ele se violentava. O da minha mãe era remorso. Ela batia e chorava, batia e chorava. Eu que tinha que confortar ela, ela me batia, e depois ela ia para o canto chorar. Eu digo: vem cá, minha mãe, não chore não. Uma pessoa extremamente correta em tudo, jogando futebol, nos negócios, na vida social, com a família, uma pessoa extremamente correta, onde toda vez quando eu me arvorava, mas eu fui honesto, ele dizia: honestidade não é qualidade, é obrigação. Mas eu fui correto, não é qualidade, isso aí é a sua obrigação fazer isso. Então, primeiro isso, uma pessoa extremamente correta. Segundo, uma pessoa extremamente imaginativa, trabalhadora, virador e extremamente positivo. Ele nunca pensou que nada podia dar errado. Tudo para ele podia dar certo. As coisas mais incríveis ele sempre... Então, uma pessoa que me tirou o medo da vida, se você quiser utilizar isso como uma frase emblemática. O grande mérito do meu pai foi me tirar o medo da vida. Medo de mergulhar na pedreira, medo de dirigir, medo de confusão, medo... Meu pai não tinha medo de nada. Tudo para ele tinha uma possibilidade de dar certo. Pessoa extremamente, mas muito generosa no sentido de cuidar, né? Ela foi preparada para isso, ela estudou a vida inteira, ela foi interna. O pai que tirou ela do convento, desencaminhou a coitada, né? Mas era uma pessoa extremamente assim, mas uma pessoa extremamente contida no aspecto intelectual que ela não pôde desenvolver. Então, enquanto o meu pai é que deu a ela uma certa liberdade, porque tanto na casa dos pais quanto no colégio de freira, ela era subjugada. No casamento foi que deu a ela uma certa libertação. Mas é uma mulher extremamente determinada. Se ela botar na cabeça... Minha mãe hoje tem 88, vai fazer 89 daqui a 2 meses. Se ela botar na cabeça que ela tem que fazer alguma coisa, sai da frente do que ela faz. Ela não tem nenhum empecilho de botar culpa na idade, na falta de tempo, ela faz. Né? Ela se determina a fazer uma pintura, fez vários cursos de pintura e tal, artística, e a gente não entende como ela, do nada, quando vê, está pronto o trabalho. Como é que você conseguiu fazer? Ela disse: me dediquei a isso. Então, ela bota na cabeça e... Era um belo casal, A rigor, com nenhum dos dois. Eu montei uma entidade minha dentro da nossa família. Meu relacionamento com minha mãe era um relacionamento de convivência, de admiração e tal. Do meu pai era de respeito, e eu me espelhava nele. Mas desde cedo, muito cedo, eu resolvi criar um meu mundo entre os dois. Então tinha o mundo do meu pai, tinha o mundo da minha mãe, e eu tinha o meu mundo. E o meu mundo era o melhor de um e o melhor de outro. Tanto que eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos, porque toda a admiração, todo o respeito e carinho que eu tinha
conflitava naquele momento com o que eu pensava, com o que eu fazia e com o que eu queria. Então, eu era o melhor dos dois. Eu era o ponto de encontro dos dois. Essas duas forças criaram uma terceira, entendeu? Que eu me arvoro de ter sido isso. Mas nunca tive, por exemplo, muito... meu entendimento... Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu pai fez duas coisas comigo que eu já acho que eu contei para você. A primeira é o seguinte: quando eu estripulava muito, ele me botava de castigo para ler. Aí ele comprou o Tesouro da Juventude, comprou os clássicos da literatura da Abril Cultural, que era aquele livro de capa vermelha, 50 livros dos maiores clássicos e tal, e me obrigava a ler. E eu passei a gostar de ler, que era um belo castigo que eu tinha. Então, ele me trabalhou nessa linha. Na outra, ele tentou frear a minha arrogância, né? Porque como eu achava que eu já era dono do mundo, e aí ele, um dia, disse: vem cá, pegou um gravador daqueles de rolo, pequenininho, fala 2 minutos sobre qualquer assunto que você quiser, do jeito que você quiser, sem falar. E aí, e então? Limite seu vocabulário, você não pode usar essas muletas. Claro que você não consegue, né? Você é um exercício, mas o que é que ele me obrigava sempre? Você é bom nisso? Tem que ficar melhor. É isso que você quer? Tem que fazer bem feito. Nunca me direcionou nem para a faculdade, nem para nada. Assim, quero que você faça curso de direito. Não era isso. Mas a importância desse tipo de relação que eu tive com meus pais, eu só vim ter consciência disso muitos anos depois. Naquele momento era uma relação de conflito, entendeu? Inclusive quando a gente jogava bola. A gente uma vez fazia um time, sempre eu contra ele. Ali no Amidas Garcês, a gente tinha lembra da Suíça, que tinha aquele areal enorme? A gente fez um campo ali, e era aquela areia fofa, que não machucava nem nada, e ele avisava logo do início: meu time contra o Inestor. Eu escolhi, a gente começava a jogar, ele dizia: Inestor não tem falta minha, tá? Ou seja, ele podia me pegar pelo pescoço, derrubar, chutar, não tinha falta. Mas isso me deu a têmpera do aço de Toledo, né? Então, assim, eu não... Tanto que quando eu fui para a turma do Parque lá, eu me dei muito bem com Arono, Chato, Marquinho, Amaral Cavalcante, porque eu já tinha o espírito temperado do conflito, da dificuldade, de tudo, entendeu? Era diferente dos meninos tipo... Eles vão ficar putos comigo. Max, que era um outro bonitinho. Serginho, que era o filho de Garcia Moreno. Serginho Sobral, que era o filho de Vera Sobral, que eram os meninos que andavam ali por perto do parque, mas eram todos bacaninha, né? Quando terminava a turma, todos eles atravessavam a rua e iam para casa. Eu tinha que caminhar até a cidade funcionária, entendeu? Eu ia para a solidão. Eu ia para o meio do mato, ia para o meio do mar, eu me isolava de todo mundo e ficava 2, 3, 4 horas de reflexão sozinho, sem falar com ninguém. Coisa de doido, mas era bacana. Viu? Você dialogar com você mesmo, dizendo os prós e os contras, estou certo, estou errado, mas isso é um exercício muito... Eu recomendo. Chama-se análise autoanálise. Os dedos na mão, unidos, porém diferentes. Marcos é digamos assim, ele tem uma capacidade muito grande de se dedicar a coisas. Nunca foi de estudar, nunca foi de discussão. Filosofia para ele é coisa fora do contexto. É o prático. Ele é o prático. O negócio é isso, acabou. Tem sucesso como empresário, pequeno empresário, mas tem sucesso. O César é o malandro eterno. Como ele começou muito cedo, ele jogava muita bola, assim, o ambiente que ele desenvolveu foi no meio de jogadores de futebol, que não é um meio, naquela época, bastante nenhum saudável, né? Era cheio de... E ele se tornou um grande vendedor. É uma lábia, é um 7-1, né? Sempre está aqui, escorrega, vai para lá, vai lá. Marilac Marilac foi uma mulher que se dedicou ao estudo profundamente. Marilac se formou em economia, foi concursada Banco do Brasil, tal. Depois fez direito, junto com o filho. Ela e o filho estudaram, se formaram em direito juntos. Já com 46 anos de idade, ela voltou a estudar e tal. Gorete é uma versão de Marcos feminina, né? Gorete é professora.
escolheu ser professora, se formou em professora, e é professora há 20 e tantos anos. E não quer fazer outra coisa. Entenda, às vezes, eu que sou um desvio da família, eu fico perguntando assim, mas você se conforma? Ela adora, e não quer ser outra coisa. Ganha pouco, tem dificuldade, mas adora. O nome disso dizem que é vocação, eu não sei, mas você que é professor, você sabe explicar melhor o que eu não sei, né? Aí vem Carlos Franklin, que é a melhor pessoa que eu conheço. Fui eu que fiz o parto dele, só para você ter uma ideia. Eu tinha 10 anos de idade, meu pai estava viajando, minha mãe teve a criança, eu tive que botar ela dentro do táxi, quando a gente chegou na maternidade, já estava com ele na mão. Então, assim, é a melhor pessoa que eu conheço na vida. Boa de tudo, uma pessoa boa, pessoa boa. E Patrícia foi a ponta de rama, já nasceu com... Franklin já tinha 18, 20 anos quando ela nasceu, e virou o xodó da família. E virou a mão de obra para tudo, é pau para toda obra dentro da família. O que precisa disso é ela que resolve. Enfim. Mas todos seguiram seus caminhos e estão muito bem. Frank, eu morro de inveja dele, cara. Ele tem um temperamento, ele tem uma visão de vida. Você conhece ele? Ele tem uma visão de vida, mas, rapaz, eu fico aprendendo com ele. Eu sou 10 anos mais velho que ele, mas eu fico aprendendo com a visão de vida dele, né? Ele é uma pessoa em paz, né? Uma pessoa de paz. Já César é uma landragulha, quer tirar vantagem, quer ganhar mais, muito mais pelo prazer de ter ganho de você do que propriamente aquilo vai representar em dinheiro. Entendeu? É o predador. Primeiro porque eu saí de casa muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, e meu convívio com eles foi se esfacelando, porque não só pelo problema da idade, mas pelo problema de compromissos que eu assumi. Muito cedo eu assumi compromissos de adultos. Entendeu? Então, eu tinha meu dinheiro, tinha minha moto, depois tive meu carro, e eles eram os filhinhos de Andrade Lia, e eu era o que saía na frente. Depois, com o tempo, a gente começa a se reaproximar e até hoje ainda nós nos descobrimos, entendeu? Temos carinho, mas não foi aquela coisa assim de todos juntos, né? Até pela diferença de idade. E eu realmente saí muito cedo. Eu ia muito para a rua, não ficava em casa. Então, meu universo sempre foi o da rua, não foi de casa. Como diz aquele famoso filósofo, tem os de dentro e tem os de fora, né? Os de casa e os da rua, né? Tem o cru e o cozido. Então, essa era meu corte filosófico com a família. O mesmo que a gente tinha aqui era tia Flávia, casada com Edinho, Beto Vieira de Mello, minha mãe. Flávia é irmã de minha mãe. Mas a gente nunca teve realmente assim, tinha uma convivência lúdica, assim, final de semana, tomar uma cerveja, entendeu? E Edinho sempre foi uma pessoa muito amistosa comigo, muito compreensivo comigo, então tinha com Edinho. Eu e Edinho a gente sempre teve uma relação muito boa. Tinha outros parentes aqui. Eles queriam que eu me formasse, porque meu pai, apesar de toda a expertise dele, uma das melhores caligrafias que eu já vi, a caligrafia de meu pai é um negócio. Tinha uma profunda frustração de não terem estudado, não terem se formado, tanto ele quanto minha mãe. Então, a expectativa é de que eu me formasse. Seja lá o que for. Naquela época não tinha essa... Ele se formou, pronto. Tá? Se formou, fez concurso do Banco do Brasil, casou e está feliz. Pronto, era a receita do... Tanto que, eu vou te dar uma informação, meu pai, aos 78 anos de idade, fez faculdade de Direito na Universidade Federal do Sergipe. Foi estudar aos 78 anos de idade. Claro que desistiu no caminho por problema de saúde, mas ia para a faculdade, sentava, ouvia aula. Eu tenho umas anotações dele que eu guardei sobre filósofos, é bem engraçado. Mas é um cara que não parava, não tinha limite, nada o detinha, entendeu? Nem físico, nem intelectual. Mas o que ele queria era que eu me formasse, que eu estudasse. A primeira escola que eu frequentei foi em João Pessoa, mas eu lembro da professora Lurdinha, que meu pai um dia era perto assim, eu ia. Quando a gente narra algumas coisas, as pessoas ficam assustadas de ver. A questão de distância, tempo, ameaça, perigo, independência, mudou completamente. Então eu ia só em 60, eu com 7 anos de idade, eu saía a pé para a escola sozinho.
ia na escola. Pegava a mochila, pegava a merenda, era banana, pão e goiabada dentro e ia para a escola. E um dia meus pais, eu com 7 anos de idade, estou sentado na porta da escola. E meus pais iam passando, disseram, o que você está fazendo? Você não está na escola? Eu digo, a professora não veio, está atrasada, não veio. E o que você está fazendo aí? Porque o normal seria eu voltar para casa, né? Eu estou dando uma oportunidade a ela de se redimir. Com 7 anos, meu pai disse, esse vai dar trabalho, esse vai dar trabalho. Mas de escola mesmo, significativa na minha vida é o Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana. Esse é o colégio que me separa a minha vida de menino para um projeto de homem. É onde eu convivi com o professor Estrela, que foi preso, torturado, desaparecido, Laura Folie, também, que era diretora da escola. Então, o núcleo educacional que eu tinha era libertário. Eu não vou falar esquerda, socialista, comunista, não. Era libertária. Eram pessoas com... E foi lá que eu, entendeu? Convivendo com essas pessoas, com esses professores, cheguei ao ponto de... Um dia, meu pai é chamado na diretoria. A professora Laura Folie, uma mulher feia, horrorosa, parecia essas bruxas de Walt Disney, com um dente assim, com uma voz rouca, fumava, feito uma louca. Senhor Andrade, me explique como é que esse menino passou em todas as matérias e está reprovado por falta. Meu pai disse, como? Mas eu trago ele todo dia na escola. O senhor traz, ele pula o muro e vai embora. O senhor bota ele para dentro, ele pula o muro e vai embora. Agora eu quero saber como é que ele consegue passar em todas as matérias. Todos os professores gostam dele, acham ele igual, mas ele não frequenta a aula, senhor. Perdi o ano. Meu pai ficou aborrecidíssimo comigo, chateadíssimo. E ele só aguentou quando eu disse, meu pai, eu preferia aproveitar esse ano fazendo outras coisas dentro da escola. Eu era presidente do Grêmio. Não sei se você lembra antigamente como era o Grêmio Estudantil. É o embrião do DCE, né? Se no ensino superior você tinha o Diretório Central, no intermediário você tinha o Grêmio. Então, era jogar bola, jogar sinuca, ping-pong. Fiquei um jogador de ping-pong terrível. Não saía do Grêmio, ficava lá o tempo todo. Enfim. E essa escola foi que me deu assim, uma visão de sociedade. Foi onde eu consegui entender o mundo político, eu comecei a entender a relação de poder e criei uma massa crítica sobre o que eu queria para a minha vida. Mas foi essa escola que me deu régua e compasso. Não, porque logo em seguida a gente, em João Pessoa, foi menos de 2 anos em João Pessoa. Meu pai dizia o seguinte, a gente pode morar mal, a gente pode comer feijão todo dia, só feijão, mas vocês vão estudar na melhor escola que tiver na cidade. E a melhor escola que tinha na cidade era a Escola Rui Barbosa, de professora Nena, que, por infelicidade, ficava a 50 metros de onde a gente morava. E a professora Nena era terrível, terrível, disciplinadora, mas ela tinha um olho para algumas coisas que me deixava... Ela era muito bruta, né? Então, a dialética dela era do croque, não era uma dialética mais sofisticada. Então, eu fui na Escola Rui Barbosa, foi onde eu tive a preparação para um grande momento da minha vida, que naquela época tinha exame de admissão, não sei se vocês lembram disso. E o exame de admissão era um vestibular. Era um vestibular. Se você não passasse no exame de admissão, você não passava para lá, você tinha que passar no exame de admissão. E eu passei em primeiro lugar. Em Feira de Santana, não no estado inteiro, em Feira de Santana. Tanto que foi a professora Laura, eu passei para o Colégio Estadual Industrial de Feira. No dia lá de sair o resultado, a professora Laura Folie pegou o microfone e disse, quem é o Nestor Amazonas e tal, lá. E eu, como sempre, no intervalo do resultado lá, eu brincando, rasguei minha camisa. Então eu estava com a camisa com tiras, assim, parecia que era... E ela me chama no palco. Eu subo, suado, com o rosto afogueado, com a camisa rasgada. Parecia um esmolé. E ela disse, ele tirou a maior nota, é o primeiro lugar do exame de admissão em Feira de Santana. Qual escola você estudou, meu filho? Eu disse, escola do professora Nena. Não era nem escola Rui Barbosa, escola do professora Nena. Ela disse, eu sabia, Nena é maravilhosa, Nena é fantástica e tal, mas ficou olhando para mim,
Que porra você fez? Na escola de professor Helena só estudava a elite da cidade. Filhos de governadores, de prefeitos, de deputados, grandes empresários. E eu convivi no meio desses caras, né? Tanto que uma cena... Primeira vez que eu fui para a escola, antigamente em Feira de Santana fazia frio, chovia e fazia frio. E aí eu não tinha roupa adequada. A professora chamou minha mãe e disse: olha, a gente vinha de João Pessoa, disse, eu sei que vocês estão vindo de João Pessoa, lá não tem isso, mas aqui ele precisa de um agasalho, não dá para ele ficar na sala de aula sem um agasalho. Aí teve que comprar nas pressas um agasalho vagabundo e tal, todo mundo me sacaneava, porque o agasalho não era de lã, era de acrílico, sei lá, bom, enfim. Então, quando tinha o Erismar, que era o meu colega que estava comigo na exame de admissão, e ele me deu carona. O pai dele era muito rico, empresário, lojas e tal. E ele, naquela alegria infantil de dividir com o pai de que um amigo dele tinha tirado o primeiro lugar. E quando ele foi me dar carona, ele contando: pai, o Nestor tirou o primeiro lugar e tal. O pai olhou para mim, com a cara que eu tinha, de marginal, suado, camisa rasgada. Ele tirou o primeiro lugar. Você está brincando, não, está mentindo, porque nada, você acha que ele... E aí, sabe, eu fui criando aquela visão crítica do que seja o estabelecido, o concreto, o verdadeiro, sabe? Eu fui vendo a barreira que existia, que eu estava galgando, né? Não é porque eu estudava na escola com os caras ricos, não é porque eu tinha tirado o primeiro lugar, que isso representava que eu estava encaminhado. Tinha uma outra barreira, que era do preconceito, da ignorância, da filha da putice, da sacanagem, que eu teria que passar por cima disso. Então, por isso que a escola... Aí eu entro no Colégio Estadual Industrial de Feira de Santana. E aí começa a namorar, andar de mão dada, sabe? Fazer 1000 coisas. Foi uma escola.